Hello, believer, how are you? Welcome to topic A14, I have one sister. In today's topic, we will talk about our family, our brothers and sisters. We are going to review action plus S, and we will talk about the negative and interrogative. Olá, believer, seja muito bem-vindo ao tópico 14. No tópico de hoje, falaremos sobre a nossa família, nossos irmãos e irmãs. Relembraremos a estrutura de ações mais o S. E veremos também a negativa e interrogativa. Faremos uma revisão de tudo que nós vimos até o dia de hoje. Com isso, vamos iniciar o nosso demonstration video, o vídeo que nos mostra na prática a estrutura da semana. Hi, my name is Sophia. I have one sister and one brother. My sister's name is Laura, and she is 22 years old. She works in a supermarket. She is a cashier. She usually smiles a lot and helps people when they need. Laura studies business at university because she wants to have a store in the future. My brother's name is Kyle, and he is 25 years old. He's a photographer and usually works on weekends. Kyle takes pictures of weddings and birthdays. He plays the guitar and he sings very well. I love my sister and my brother. My family is very important to me. Hi, my name is Sophia. I have one sister and one brother. My sister's name is Laura, and she is 22 years old. She works in a supermarket. She is a cashier. She usually smiles a lot and helps people when they need. Laura studies business at university because she wants to have a store in the future. My brother's name is Kyle, and he is 25 years old. He's a photographer and usually works on weekends. Kyle takes pictures of weddings and birthdays. He plays the guitar and he sings very well. I love my sister and my brother. My family is very important to me. Hi, my name is Sophia. I have one sister and one brother. My sister's name is Laura, and she is 22 years old. She works in a supermarket. She is a cashier. She usually smiles a lot and helps people when they need. Laura studies business at university because she wants to have a store in the future. My brother's name is Kyle, and he is 25 years old. He's a photographer and usually works on weekends. Kyle takes pictures of weddings and birthdays. He plays the guitar and he sings very well. I love my sister and my brother. My family is very important to me. Fantastic, believers. Now let's go for the video explanation. The video starts and Sophia introduces herself, her sister, and her brother. Então a Sofia se apresenta e apresenta também a sua irmã e seu irmão. A palavra sister significa irmã em inglês e a palavra brother significa irmão. My sister's name is Laura and she is 22 years old. Então, apresentando a sua irmã, o nome dela é Laura, o nome da irmã é Laura e ela está com 22 anos de idade. Continuando, she works in a supermarket. She is a cashier. Perceba então mais uma vez, porque estamos falando das ações que ela faz, nós adicionamos o S no verbo, na ação. Ao invés de falarmos she work, precisamos dizer she works. E ela trabalha onde? Em um supermarket, um supermercado. E qual é a posição dela no supermercado? She is a cashier. Ela é uma atendente de caixa. Então, como nós estamos falando de uma característica, ela é, nós falamos she is. Perceba a diferença então entre ela ser, she is, e o que ela faz. Quando falamos sobre o que ela faz, adicionamos o S na ação. Continuing on. She usually smiles a lot and helps people when they need. A palavra people em inglês significa pessoas. The word people in English means pessoas. Laura studies business at university. Então, ela estuda administração. A palavra business em inglês geralmente significa negócios, mas como nós estamos falando de um estudo de uma matéria da faculdade, quer dizer administração. E nós continuamos o texto.
Why does she study business? Because she wants to have a store in the future. Because significa porquê, ou seja, estamos fazendo uma explicação do porquê ela estuda administração. Então, por que ela estuda administração? Why does she study business? A resposta está no nosso texto. Porque ela quer ter uma loja no futuro. Ela quer a palavra em inglês want, que significa querer e desejar. I want significa eu quero. She wants significa ela quer. E a palavra store means loja. The word store means loja. A palavra store significa loja. Então, ela estuda administração porque ela quer, she wants, ter uma loja. To have a store. Fantastic, believer. Let's continue. My brother's name is Kyle and he is 25 years old. Então, o nome dele é Kyle e ele está com 25 anos de idade. He is a photographer. He usually works on weekends. Mais uma vez, vemos uma diferença entre características e ações. He is a photographer. Ele é um fotógrafo, uma característica. He usually works on weekends. Geralmente trabalha aos fins de semana. Estamos falando de uma ação que ele faz. Por isso, adicionamos a ação mais o S. A palavra photographer significa fotógrafo. Parece bastante com o português. Já a palavra weekend significa final de semana. Então, nós temos a palavra week, que significa semana, e nós temos a palavra end, que significa fim. E nós temos a palavra weekend, que é o final de semana. Kyle takes pictures of weddings and birthdays. A ação de take pictures significa tirar fotos. Então, o Kyle takes pictures significa que ele tira fotos. E ele tira fotos de 2 eventos principais: weddings, casamentos, birthdays, aniversários. A Laura, nossa narradora, continua dizendo: He plays the guitar and he sings very well. Então, ele toca violão, plays the guitar, e ele canta muito bem, sings. Mais uma vez, as ações com o S. A palavra well é interessante de mencionar porque ela significa bem. Se você já estudou inglês ou já teve contato com a língua, você provavelmente conhece a palavra good, que significa bom. Então, qual a diferença entre good e well? A palavra good, como eu disse, significa bom. Ela fala sobre uma característica, um caráter de alguém, de algo. Quando nós falamos que alguém realiza uma ação bem, nós falamos que ela faz aquilo well. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu sou bom, eu diria I am good. Se eu quero falar que a Bíblia é boa, eu falaria The Bible is good. Eu estou me referindo ao caráter, à qualidade daquela pessoa, é uma característica. Agora, se eu quero dizer que eu cozinho bem, por exemplo, eu diria I cook well. Então nós utilizamos o good para falar de uma característica de alguém ou alguma coisa e utilizamos well para falar sobre o modo em que uma ação é realizada. Aquela ação é realizada bem. Fantastic, believers. E o nosso texto finaliza dizendo: I love my sister and my brother. My family is very important to me. Amo meu irmão e minha irmã, minha família é muito importante para mim. Agora que você já viu a estrutura dessa semana, vamos para o nosso Structure Explanation. E na nossa estrutura de hoje, vamos falar sobre as 3 estruturas que nós vimos até aqui, as 3 estruturas que vimos nas nossas últimas aulas. So today, we will talk about 3 structures: characteristics, actions and actions. Hoje vamos falar sobre 3 estruturas de características, ações e ações. The first structure, a primeira estrutura, é a de características, que nós vimos do tópico 1 ao tópico 4, quando nós falamos que somos ou estamos. Quando falamos sobre mim, nós falamos I am. Quando eu digo you, we, they, utilizamos are. E quando utilizamos he, she, it, falamos is. Lembrando que essa estrutura é para falar sobre características, coisas que nós somos ou situações em que nós estamos. Nós não utilizamos essa regra para falar sobre ações. Por exemplo,
My sister is 27. Her eyes are blue. She is married. Ela é casada. She is talkative and funny. Ela é falante e engraçada. She is a Christian. Her favorite holiday is Easter. O feriado favorito dela, a celebração favorita dela é a Páscoa. Ou seja, perceba que estamos falando de características, coisas que são. E por isso, nós mudamos a palavra am, are, is, de acordo com quem nós estamos nos referindo. Já a segunda estrutura, referente ao tópico 5 até o tópico 12, é para falar sobre ações. Quando nós falamos de ações para I, you, we, they, nós simplesmente falamos a ação. We simply say the action. Então nós não adicionamos o am, are, is. Nós simplesmente falamos a ação como nos exemplos. I like to swim, we go to church, you wake up at 8, they live in Boston, I always read the Bible, we share a pizza. Perceba então que nós só falamos a ação. Por fim, a terceira estrutura que nós começamos a estudar agora, a partir do tópico 13, é quando falamos sobre ações para ele ou ela. Quando fazemos isso, adicionamos a ação mais o S. Action plus S. For example, she works as a dentist. She studies Japanese. She drives. She lives in Miami. My sister has an iPhone. She never drinks tea. Ela nunca toma chá. Perceba então que nós estamos falando sobre ações que ele ou ela realizam. Uma última coisa importantíssima para você lembrar é que tanto essas ações para ele ou ela, como ações para eu, nós, vocês e eles, são ações que são fatos, são hábitos no presente. Para falar sobre ações no futuro, ações no passado, coisas que estão acontecendo nesse momento, nós não utilizamos essas estruturas. Utilizamos outras estruturas que nós veremos no futuro. O que nós vimos até aqui é para falar sobre ações que são hábitos, coisas do nosso dia a dia, coisas que são fatos. Muito bem, agora vamos falar sobre a negativa. Para falar sobre características negativas, nós dizemos am not, are not, is not, como nos exemplos. My sister is not 27. Her eyes are not blue. She is not married. She is not talkative and funny. She is not a Christian. Her favorite food is not Easter. Para falar sobre ações de I, you, we, they, colocamos o don't mais a ação. For example, I don't like to swim. We don't go to church. You don't wake up at 8. They don't live in Boston. I don't always read the Bible. We don't share a pizza. Por fim, para falar sobre ações dele ou dela, utilizamos o doesn't mais a ação. For example, she doesn't study Japanese. She doesn't drive. She doesn't live in Miami. My sister doesn't have an iPhone. She doesn't drink tea. Por fim, nós temos as perguntas. Para fazer perguntas sobre características, colocamos am, are, is no início da frase. Como nos exemplos. For example, is my sister 27? Are her eyes blue? Is she married? Is she talkative and funny? Is she a Christian? Is her favorite holiday Easter? For questions about I, you, we, they, para perguntas sobre eu, você, nós e eles, colocamos o do no início da frase. For example, do I like to swim? Do we go to church? Do you wake up at 8? Do they live in Boston? Do I always read the Bible? Do we share a pizza? Finally, for questions for he, she, it, we add does in the beginning of the sentence. Por fim, para finalizar, para perguntas sobre ele ou ela, nós adicionamos o does no início da frase. Lembrando que tanto para negativa como para perguntas, a ação continua normal. For example, does she work as a dentist? Does she study Japanese? Does she drive? Does she live in Miami? Does my sister have an iPhone? Does she never drink tea? Finally, let's do our review. Finalmente, vamos fazer a nossa revisão.
Vou deixar aqui na tela por alguns segundos cada uma dessas estruturas. Caso você queira, você pode fazer a anotação, mas eu quero que mentalmente, ou até mesmo em voz alta, você pense sobre essas estruturas. Pense em exemplos para utilizar essas estruturas e com isso você saia da teoria e crie algo. Você tenha a prática dessas estruturas. E com isso, nós finalizamos o Topic A14. Mais uma vez, quero te agradecer pela participação. Thank you very much. I will see you next class. Te vejo na próxima aula.